Próxima questão. Um móvel passa pela posição 10 metros no instante 0 segundos. Então, posição 10 metros no instante 0 segundos significa dizer que essa é a minha posição inicial. Ok? Continuando, com uma velocidade de mais 5 metros por segundo. Então, a velocidade dele é mais 5 metros por segundo. Escreva a função horária desse movimento. Escrever a função horária é eu pegar aqueles dados e colocar aqui. X igual a xi mais v vezes t. A posição inicial é 10 metros. A velocidade é mais 5 vezes t. E eu simplesmente organizo essa equação e não resolvo nada. Então essa é a função horária das posições para o movimento que me foi dado. Ok? Questão 8. Um móvel movimenta-se sobre uma trajetória retilínea no sentido da trajetória, positivo, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então eu já sei que a velocidade dele é de mais 2 metros por segundo. Tá? Sabe-se que no instante inicial o móvel se encontra numa posição a 40 metros do lado positivo da origem. Então, quando tudo começou, ele estava na posição inicial 40 metros. Tá? Determine a função horária das posições para este móvel. Então, ele quer saber também, como na questão anterior, a função horária das posições. X igual a xi mais v vezes t. Então, x é igual a 40 mais 2 vezes t. Como é só organizar a função horária desse movimento, morreu a questão por aqui. Tá? Questão 9. Como podemos identificar o movimento uniforme? Bom, se você lê que é um movimento uniforme, tá? Então, o movimento uniforme, para a gente, precisa ficar associado à velocidade constante. Tá? Eu não posso pensar em outra coisa que não seja velocidade constante no movimento uniforme. Ok? Próxima questão. Uma pessoa lhe informa que está em movimento retilíneo uniforme. O que indica o termo retilíneo e o que indica o termo uniforme? Bom, o termo uniforme acabamos de discutir, velocidade constante. Agora, o termo retilíneo. O termo retilíneo está associado a uma trajetória que vai ser uma reta. Para frente a gente vai ver qual a diferença entre uma trajetória reta e uma trajetória circular sob a observação dos olhos da física, tá certo? Mas o movimento retilíneo uniforme é o movimento em linha reta e com velocidade constante. Bom, movimentos uniformes ocorrem no nosso dia a dia e na natureza. Observe o ambiente e indique 2 exemplos desse tipo de movimento. Bom, hoje, se a gente para pensar, se eu coloco o meu carro no modo de cruzeiro e seto ali uma certa velocidade, ele vai praticamente andar com velocidade constante, tá certo? Mas pensando na natureza especificamente, eu acho que os 2 exemplos clássicos aqui seriam a velocidade do som, por exemplo. Quando eu falo, a minha voz viaja a uma velocidade de 340 metros por segundo aproximadamente, com uma velocidade constante. E uma outra velocidade aí que a gente percebe na natureza e que é constante é a velocidade da luz. Só que a velocidade da luz já são 300 mil quilômetros por segundo. A diferença da velocidade já é bem gritante, certo? Bom, questão 12. Um móvel obedece à função x igual a 5 mais 2t. Então, x
igual a 5 mais 2t. Ok? Aí vem as perguntas. Determine a posição do móvel quando o tempo é igual a 7 segundos. Então, na letra A, onde que ele vai estar após 7 segundos? Vamos só conferir esse número aqui para ver se eu não estou fazendo errado, que nem na outra questão. Não, está tudo certinho. Então, o que eu vou fazer? No lugar do t, eu vou colocar o 7. E a minha equação fica x igual a 5 mais 2 vezes 7. Primeiro faço a multiplicação para depois fazer a soma. E na letra B, em que instante o móvel passa pela posição S igual a 25 metros? S ou X depende muito do autor, né? Mas aqui eu deveria ter colocado X, tá? 25 metros. Então, na letra B, após quanto tempo ele vai passar na posição X igual a 25 metros. Então, esse 25 metros vai ficar aqui. E aí agora eu fico 25 igual a 5 mais 2t. Deixo isso aqui nesse lado, o 5 vai para lá subtraindo. 25 menos 5 igual a 2t. Isso aqui dá 20. O 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. Tá? E aí o t é igual a 10 segundos. Como eu já havia lhes falado e volto a repetir, nesse caso aqui, essas são as duas formas matemáticas de resolver as questões. Não teremos situações diferentes nesse momento inicial, ok? E por fim, a questão 13, a função horária x igual a 50 menos 10t, x igual a 50 menos 10t, é válida para o movimento de um ponto material. Determine o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. Então, na letra A, ele quer saber após quanto tempo ele passa pela origem. Origem é o x igual a 0, certo? Então, eu vou colocar esse 0 aqui. Então, vai ficar assim, 0 igual a 50 menos 10t. Ok? Como esse cara está negativo e lá eu tenho 0, eu vou passar ele para lá. Então, vai ficar assim, 0 mais 10t igual a 50, tá? 0 aqui não faz diferença. O 10 vai para lá dividindo. Tá? Então, ele vai passar lá na origem daqui a 5 segundos. E aí eu tenho a letra B, que ele pergunta. Determine a posição dele após 10 segundos. Onde que ele vai estar após 10 segundos. Então, no lugar do t, lá da minha equação, x igual a 50 menos 10t, no lugar do t eu vou colocar 10. Então, eu faço primeiro a multiplicação, para depois fazer a soma e subtração. Certo? Com isso, encerramos a correção dos nossos exercícios. Na próxima aula, então, é a nossa avaliação. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.